Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Hoje começando um pouco mais tarde, mas a partir dessa semana também o mercado está fechando às 6 horas, então nós vamos estar fazendo ao vivo a Quinta Técnica, como sempre 15 minutos após o fechamento do mercado. Isso nos leva para 6h15 ao invés das 5h15 que acontecia anteriormente. Então agora com o horário de verão. Hoje é dia 20 de outubro de 2016, nós estamos no dia seguinte do último debate dos candidatos americanos da eleição dos Estados Unidos, né? Donald Trump e Hillary Clinton se digladiaram ontem e aparentemente houve um empate mais tendendo para Hillary Clinton. Eu pessoalmente acho que a eleição ainda não está definida para Hillary Clinton, embora ela tenha uma vantagem considerável, porque eu entendo que o que está saindo do Wikileaks, embora o Assange tenha sido impedido de usar a internet, eu acho que ele tem uma organização e essa organização vai soltar muitos outros vazamentos sobre os e-mails da Hillary Clinton. Então, acho que vamos ter emoções ainda daqui até o dia 8 de novembro, quando que é a data das eleições, né? Então, eu sou Fausto de Arruda Botelho, estamos começando mais uma Quinta Técnica e aqui nós usamos o terminal Enfoque, que é o terminal que eu tenho a honra de ter ajudado a construir. Sou o guardião da simplicidade do terminal Enfoque. O terminal Enfoque é muito poderoso, mas é simples, muito simples de usar e você, para navegar nele com um pouco de intuição, você navega facilmente, né? Muito bem, então nós vamos usar a nossa análise técnica simples e objetiva, sem indicadores, usando os preços que nós entendemos são a variável que interessa, para tentar fazer previsões sobre o comportamento dos preços futuros. Nós fazemos isso usando uma das duas escolas que procuram prever os comportamentos futuros de preço, sendo que essas escolas são a escola fundamental e a escola técnica ou escola gráfica. Nós somos seguidores da escola de análise técnica e, sem mais delongas, vamos começar então com o índice Bovespa à vista. Estou entrando aqui na minha tela de mercado, que nos mostra o índice Bovespa à vista. Nós tivemos uma alta essa semana considerável, que fez os preços chegarem até um nível importante de resistência, que é esse nível de 63.000, 64.000 pontos, que é onde estão esses dois topos aqui, um acontecendo em 2012 e outro acontecendo em 2013. Temos também um fundo aqui em 2010, outro fundo em 2011, outro topo em 2011, enfim. Então eu entendo que essa é uma área que deve ser considerada como uma área de resistência. Agora, a gente tem que olhar para o mercado e ver o que ele está nos dizendo, né? Então, ele está nos dizendo que encontrou resistência em 64.000 pontos. Agora, nós como analistas técnicos temos que saber se isso daqui, se essa resistência vai ser rompida ou se essa resistência vai fazer os preços sofrerem uma correção mais acentuada. Poucos elementos nós temos para analisar agora, mas podemos dizer que a próxima resistência, se por acaso esse nível for rompido, ou seja, se o mercado tiver um bom fechamento acima das máximas desses últimos 3 dias, a próxima resistência é esse topo que aconteceu em 2012 e que está no nível de 69.000 pontos. Acho que se nós caminharmos aos 69, o mercado não vai resistir de dar uma lambida lá nos 70.000 pontos. Então acho que rompida essa resistência, não acho que vai ser rompida agora. Acho que chances são boas que a gente tenha algum tipo de acumulação aqui e provavelmente um pullback para essa reta de suporte. Provavelmente disso que eu estou falando, é que a gente vê o mercado tendo expandido
mais ou menos o tanto que ele costuma se expandir, né? Então ele teve um movimento mais ou menos parecido com os movimentos que ele costuma ter. Vejam, tem um movimento desse aqui, tem outro movimento desse aqui, aqui um pouco maior esse movimento. Então isso é mais ou menos a amplitude que o mercado costuma se expandir, ou que costuma ficar direcional, vamos dizer, né? Isso aqui também pode ser medido de cima para baixo, esse movimento aqui também tem mais ou menos essa amplitude. Então a gente vê que tendo cumprido o que é mais ou menos o tanto que o mercado costuma subir, que se a gente for colocar em variação percentual, dá em torno de 13 a 15%. Então, e tendo chegado num nível que a gente verifica que é resistência, por força de que aconteceram outros eventos técnicos nesse nível, então é por isso que eu acho que é provável que a gente tenha pelo menos uma reação mais acentuada. Por que pelo menos? Porque pode ser que não seja uma reação, pode ser que seja uma reversão. Por enquanto não tem nada em termos de formações de candlestick que possa estar indicando isso. Não tem, mas pode ter, né? Porque esses dois candles aqui, o candle de ontem e o candle de anteontem, eles formam um harami, que é um tipo de indefinição. Então nós temos clímax e indefinição. Agora não tivemos reversão ainda, mas por outro lado tivemos um candle que lembra um enforcado, que também é um tipo de reversão que acontece no topo dos mercados. Então precisamos ver como é que vai evoluir esse processo aqui, sendo que se nós tivermos a partir daqui uma reversão desse tipo aqui, por exemplo, então isso qualificaria esse processo todo aqui, esses 4 candles, como uma reversão. E aí sim, o mercado viria no mínimo testar essa reta. Isso pode muito bem fazê-lo acontecer com os preços voltando aí para os 60 mil pontos. 60 mil pontos com certeza apresentarão suporte, né? Essa reta aqui que está definindo a reta de tendência de alta, dessa tendência iniciada em janeiro de 2016, ela tem um pouco de flexibilidade aqui. O mercado pode sim cair e vir testar esse nível de suporte a 60 mil pontos, que é por onde passa essa reta e que também é o topo de setembro. Então é ver se nós vamos testar os 70 mil, ou se 69,70, ou se nós vamos no mínimo voltar à reta suporte. Por enquanto, como eu disse, não temos elementos ainda para poder afirmar. Nós ainda continuamos absolutamente baixistas no médio e longo prazo. Estamos com esse processo de indefinição aí no curto prazo, pelo menos no que tange o índice Bovespa à vista. O índice Bovespa futuro tem sido, como nós vimos, vocês que acompanham a Quinta Técnica sabem, tem sido mais elucidativo. Nós estamos com o índice num processo que parece estar mostrando o rompimento dessa reta de resistência de longo prazo, mas não dá para afirmar ainda, né? Porque apesar de que anteontem o mercado parecia estar rompendo, agora nós voltamos, enfim, rompeu pelo não mútuo, não é? Então isso aqui carece de uma confirmação ainda, que seria um bom rompimento, um bom fechamento acima dos 65 mil pontos. E de preferência também acima do topo atingido pelo mercado, que foi ontem, que foi 65,275, índice Bovespa futuro. Curto prazo, não dá para dizer ainda, nós não estamos em nível de resistência específico, como acontece eu acho que o nível de 65 mil pontos por ser redondo, um nível de resistência, mas não tem nenhum topo coincidindo aqui, nem nada, né? A não ser o fato de que, como eu disse, né, no índice futuro, essa reta de resistência de longo prazo que vem lá de 2008, topo anterior ao subprime, ela parece estar passando por aí. Agora, essa reta, a gente tem flexibilidade, né? A gente pode abaixar um pouquinho aqui, aí pega esse topo aqui de 2010, aí se você quiser, você passa milimetricamente nesse topo de 2014 e vejam o que acontece, ó. O mercado não rompeu a reta, ele está na reta, está testando a reta, tá? Então, vamos ver, se ele romper a reta, ele vai buscar os 70 mil pontos. Agora, se a gente tiver qualquer tipo de reversão aqui, a gente pode, no caso do índice futuro, no mínimo vir buscar esse nível
níveis mais baixos aqui. Primeiro seria o teste dos 62 mil pontos, e é isso aí. Então a gente está indefinidos aí no curto prazo, mas continuamos baixistas, absolutamente baixistas no médio e longo prazo. Por quê? Ora, porque nós estamos numa tendência de baixa, o mercado está na reta de resistência, como eu mostrei. O mercado está na reta de resistência, só vamos mudar de opinião quando, no mínimo, essa reta for rompida. Assim mesmo, nós vamos precisar ver se vai ter pullback, etc. e tal. Mas, enquanto a reta não está rompida, a gente está, assim, baixista, absolutamente baixista no médio e longo prazo. Isso aqui, para mim, para todos os efeitos, é uma A, B, C, e, eventualmente, nós vamos continuar o movimento de baixa de longo prazo. O que eu entendo respalda bastante a nossa análise do índice Bovespa é o fato de nós, e agora estou mostrando aqui para vocês, o S&P indexado pelo CPI. S&P é o cara que manda no mundo, são as 500 maiores ações americanas, valem 19 trilhões de dólares, e o valor das 500 maiores ações americanas, minha gente, está no nível mais alto da história, dos 120 anos de história da Bolsa de Valores. Interessante, né, a gente ter esta noção de que esse processo de Bolsa de Valores é extremamente jovem no contexto da humanidade. Ele tem pouco mais de 100 anos. Se a gente pensar que, bom, o Dow Jones Industrial Average foi feito em 1898, se não me falha a memória, pelo Charles Dow, e antes disso a gente tinha muito pouca bolsa de valores, né? Antes, a bolsa começa mesmo no começo do século passado, né? 1900. E 1913 é que o Departamento dos Estados Unidos começa a calcular o índice de inflação, que é o CPI, o Consumer Price Index, que aliás a gente usa nesse gráfico para extirpar a inflação. A inflação desse período, e agora eu estou mudando aqui para o gráfico do Dow Jones, que nós temos desde justamente 1913, porque é um gráfico em que a gente extirpa a inflação. Porque se a gente deixar a inflação, e eu mostro para vocês que nesse período de aproximadamente 103 anos, a gente teve uma inflação muito marcante. Esse gráfico eu trago desde 1900, porque eu não preciso, eu não tiro a inflação nesse gráfico, né? Mas se a gente vê esse gráfico com a inflação, a gente vê essa perspectiva aqui, né? Acontece que neste período a gente teve essa inflação aqui, ó. Já mostrei algumas vezes aqui na quinta técnica, mas nunca é demais a gente ter essa noção de novo, né? Então aqui o índice, que é o CPI, Consumer Price Index, começa a ser calculado em 1913, e essa é a inflação, aproximadamente 2.360%. Quando a gente tira essa inflação desse gráfico aqui, essa acumulação aqui, que incrivelmente é uma acumulação que aconteceu embaixo de 1000 pontos no índice Dow Jones. Imaginem como era importante para as pessoas que estavam compradas aqui nos anos 50, nos anos 40, nos anos final dos anos 50, né? O nível de 1000 pontos. Aqui os preços estavam a 500, 600, 700. E aí quanta gente não estava esperando o mercado chegar a 1000 pontos? Chegou lá, não deu outra. O mercado caiu e ficou 16 anos para romper esse nível aqui. Muito bem. Isso aqui é com inflação. Agora, quando a gente tira a inflação desse processo, essa acumulação aqui de 16 anos vira uma queda de proporções comparáveis a 1929. Ela vira essa queda aqui. Isso é 1929, isso é aquela queda que aconteceu com os preços se acumulando abaixo dos 1000 pontos, né? Tirando a inflação, indexando esse gráfico para que ele perca os efeitos da inflação, aí a gente tem uma coisa, muda completamente a perspectiva, e a gente consegue enquadrar o Dow Jones nesse cano, que na verdade em análise técnica a gente chama de canal de alta, contém uma reta de suporte e uma reta guia. E aqui a gente vê que ele está testando a reta guia, né? Por 1, 2, 3, 4 vezes, ele, depois de testar a reta guia, logo depois,
ele teve quedas bastante acentuadas, né? E agora ele testa de novo essa reta guia, e nós entendemos que ele está no momento fazendo essa acumulação aqui, que tem características que vai dar continuidade a essa baixa. Muito bem, eu mostrei o Dow Jones porque eu queria mostrar a inflação para vocês, mas voltando aqui para o S&P, eu quero dizer a vocês que o mundo nunca se percebeu com tanto dinheiro quanto agora. O valor do S&P nunca foi tão grande como ele é agora ou como foi há um mês atrás. Exatamente no mês de agosto, sim, mês do cachorro louco, o Dow Jones fez o topo histórico, o nível mais alto atingiu, considerando a inflação, que foi 21.9909, 21.98, 21.0999, que foi no dia 15 de agosto de 2016, o nível máximo, tirando a inflação, foi 2.199,09. E agora nós estamos a apenas, o mercado caiu apenas 2,6% do nível mais alto da história. Em termos de análise técnica, esse mercado está com um megafone aos meus ouvidos gritando: atenção, senhores passageiros, favor tomar os seus lugares para a viagem montanha abaixo. Por quê? Porque em análise técnica nós já tivemos o rompimento dessa reta de suporte. Ora, depois de um nível de uma tendência como essa, delineada perfeitamente por essa reta de suporte, que me dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, e que aconteceu durante 1, 2, 3, 4, 5, praticamente 6 anos, depois que uma reta dessa é rompida, eu espero, quer dizer, eu tenho todo o direito de, como analista técnico, que entende que o que aconteceu aqui foi uma ação e que depois de uma ação a gente deve ter uma reação e que depois de uma ação, então, portanto, a gente tem que ter uma reação e que a gente sabe empiricamente que essa reação guarda proporções com a ação. E que proporções são essas? Proporções que são definidas pela série Fibonacci, que tem a ver com o Φ, que é 1,68, e que, no caso, são proporções da reação que começam com uma correção de 0,382, que é onde está esse nível aqui. A gente, então, para tecer essas potenciais correções de uma ação como essa, ou potenciais reações, né, amplitude da reação depois de acontecido uma ação como essa, a gente usa essa ferramenta, que é a ferramenta dos níveis Fibonacci, em que a gente vai esticando e ela vai deixando os níveis aqui. Então, daqui até aqui é 100%, daqui até aqui é 0,382 desse aumento exponencial que teve aqui. Então, quando a gente faz isso, depois da tendência ter sido estabelecida e rompida, a gente vem dar nesse nível aqui. Se o mercado sair do nível que está hoje e for para o primeiro nível de correção Fibonacci, nós temos uma queda de 31%, e se os preços caírem 31% no S&P, significa que o mundo vai perder 30% da sua riqueza. Os 19 bilhões, trilhões, 30% menos, vão valer 13 bilhões. 19 trilhões, 30% são 5,7 trilhões. Então, só no S&P some 5,7 trilhões. Agora, o S&P são as 500 maiores ações americanas. Tem todas as outras ações do mundo inteiro, tem todas as economias e etc. e tal, né? Então, o mundo vai perder, eventualmente, está, no meu entender, como eu disse, em vias de perder 1/3 da sua riqueza. Isso é sério? Isso, minha gente, é muito sério. Isso pode causar um tsunami nos mercados de bolsa de valores, de mercados de investimento de risco no mundo inteiro, né? Mas vamos lá, eu disse que o mercado estava com um megafone aqui me falando que isso está em vias de acontecer. E por quê? Como analista técnico, aqui a gente faz análise técnica. Primeiro, essa reta foi rompida. Segundo, o mercado acabou de nos dar, está confirmando o bull trap. Vejam, deixa eu tirar esse Fibonacci aqui, daqui para não
Eu já disse que o Fibonacci, primeiro número, é 0,38, 30% de queda, né? Vejam, eu tracei esse nível no topo de 2000, que foi o topo que fez os mercados caírem inicialmente 53% e depois eles acabaram caindo 65%. Mas, enfim, 51%, 53%. Alguém vai dizer, poxa, Fausto, mas isso aqui aconteceu em 2000, cara. Quem vai lembrar disso aí? Quem vai lembrar disso aí? O Family Office do Bill Gates. Podem ter certeza que ele vai lembrar disso aí. O gestor que administra o Fundo Soberano da Arábia Saudita. Podem ter certeza que ele vai se lembrar desse nível aí. Ah, sim, o Barnabé da esquina que opera $5 mil no mercado não vai lembrar coisa nenhuma. Mas os grandes capitais, vocês não tenham dúvida que sabem muito bem qual é o nível que causou o ponto de inflexão no Dow Jones da última vez, ou no S&P, no mercado americano. Aqui especificamente é o S&P. Por que o S&P e não o Dow Jones? Porque o S&P é o cara que manda no mundo. O S&P é o cara para o qual existe um contrato futuro, que é o contrato futuro mais líquido que existe no mundo. O mundo inteiro opera o S&P. Os volumes são astronômicos lá. Vamos ver se a gente consegue, Juninho, o volume do S&P, do mini S&P negociado diariamente, e a gente consegue trazer uma ideia de quanto muda de mãos com o processo de ajuste diário no S&P. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, é coisa de cento e tantos milhões de dólares que trocam de mãos com o índice futuro todo dia em função das oscilações. Porque, como se sabe, no mercado futuro, a bolsa cobra de quem está perdendo e paga quem está ganhando diariamente. Então, se sobe, ela cobra dos vendidos e paga para os comprados. E se cai, é o inverso. Esse montante é em torno de 100 milhões de dólares. Na próxima semana, eu vou mostrar isso com detalhes para vocês. E, inclusive, como é que vocês podem fazer a conta e chegar a essa conclusão e apresentar para quem vocês quiserem, né? Muito bem, para quem ficou curioso, é muito simples. Você pega a quantidade de contratos em aberto e a variação média do dia, quantidade de contratos em aberto pela variação média, você vai chegar à conclusão quanto troca de mãos diariamente no mercado. Muito bem. Então, eu peguei o nível do topo de 2000 e constato que em fevereiro de 2015 o mercado chegou exatamente nesse nível, depois caiu, depois tentou subir, não foi, aí tentou de novo, não foi, tentou de novo, não foi, e aí finalmente teve esse rally de julho agora passado, depois do Brexit, que o mercado ficou de mau humor no Brexit, depois ficou de um bom humor incrível, e aí subiu e rompeu esse nível e desrompeu esse nível. Rompeu esse nível e desrompeu. Ah, sim, eu já tinha falado isso antes, né? Sim, já tinha falado isso antes, porque anteriormente nós estávamos com esse nível aqui do fundo, do topo de 2000, nós estávamos aqui. Por que nós estamos aqui? Porque eu tinha passado esse topo aqui próximo do nível real de 2000, quer dizer, dos corpos reais de 2000. E se você põe no corpo real, você então tem os preços nesse nível aqui. Então era aí que eu tinha traçado esse nível de resistência. E acontece que era exatamente lá, porque o mercado chegou nesse nível e caiu. Então ele confirmou esse nível, tá? E por isso que eu tinha, então, naquela época, eu tinha ajustado o nível de resistência de 2000 a esse nível aqui. E sim, em fevereiro de 2015, o mercado nos produziu esse processo que rompe-se o topo e daí o mercado não tem força para ir e cai de novo. E eu já falei várias vezes aqui na Quinta Técnica que isso é o que o americano chama de bull trap. O que é bull trap? Tem uma resistência importante aqui, o mercado vem por baixo, rompe essa resistência e desrompe. Ora, embaixo de uma resistência importante tem um monte de ordens de vendas. São as ordens que definem a resistência. A resistência está lá, é chamada de resistência, porque quando o mercado chega aqui, ele cai. Por que ele cai? Porque tem ordem de venda aqui. Quanto mais eventos técnicos acontecer, tipo topo e fundo, nesse nível, mais ordens de venda vão estar lá, mais gente vai tender a vender quando o mercado chega próximo dessa resistência. E quanto mais importante essa resistência, mais ordens de stop terão acima dessa resistência. Que ordens são essas? As ordens das pessoas que estão short, que estão com posições de venda. Ora, elas estão com posição de venda, mas se protegem com ordem de stop e vão botar o stop aonde? Logo acima da resistência, porque sabem que se romper a resistência, o mercado deve fazer o que o americano chama de rally. Sobe rápido.
Então, é justamente logo depois da resistência que eles põem no stop. Então, o nível de resistência é muito importante porque é exatamente a zona limítrofe entre um monte de ordem de venda e um monte de ordem de compra. Ora, se tem força suficiente para comer todas essas ordens de venda, botar a cara para fora, o que acontece? Junta a fome com a vontade de comer e rali. Muito bem, quando rompe e não vai, minha gente, tem alguma coisa errada. E vejam bem, o bull trap é tão mais importante quanto mais importante for o nível de resistência. Eu estou falando da mãe de todas as resistências. Estava falando da mãe de todas as resistências. E nós tivemos esse bull trap e eu estou baixista faz tempo, faz bastante tempo, que depois do bull trap rompeu a reta suporte de longo prazo, que é essa reta aqui, né? Tá? Rompeu essa reta depois desse bull trap aqui. E eu estou baixista, estou achando que o mercado vai cair aqui, estou achando que o mercado vai cair aqui, estou achando que o mercado vai cair aqui. Agora não cai. Por que não cai? Não cai, eu acho que os livros vão falar disso aqui, por conta do processo de manipulação que está acontecendo com o Fed. O Fed, os bancos centrais europeus, o Banco Central japonês, eles estão segurando os preços. E para quem viu o debate ontem, deve ter percebido o pega que está entre o establishment americano, que eu considero ser o establishment americano, e um cara que é um empresário que não deve nada para ninguém, não tem rabo preso com ninguém. Eu acho que o establishment americano está apavorado de que alguém de fora possa entrar e eventualmente fazer o que ele está dizendo que vai fazer. Auditoria no Banco Central, mandar um cara investigar lá os e-mails da Hillary, como devem ser investigados, porque o Trump, enfim, então pega para, na verdade, pegar a cadeira da sala oval da Casa Branca. Então, vale tudo. Mas o mercado não está nem aí, e o mercado antecipa. O mercado antecipou a queda de 2008, não esperou o Obama entrar, não esperou o Bush. E foi justamente por causa disso que o Bush, na minha opinião, foi uma das grandes razões que fez o Bush ir para o buraco. Porque o mercado despencou. Vejam, a eleição é em novembro, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a eleição é em novembro. Vamos ver o que aconteceu lá 4 anos atrás, aliás, 8 anos atrás, quando o Bush entrou. Quando é que esse negócio começou a cair? A eleição é em novembro. O negócio caiu mesmo, firme, foi em outubro, tibum. Olha, não foi pouco não, hein? O mercado caiu coisa de um mês, ó, caiu 30%. Caiu 30% e depois, em novembro, caiu mais. Ó, a eleição é 8 de novembro, ou por aqui. Então, o mercado já tinha caído muito, isso aqui influenciou demais a eleição. E, atualmente, embora eu acho que para os democratas, partido da Hillary Clinton, embora seja muito importante mostrar uma situação não caótica na economia, não preocupante na economia, o mercado já produziu, para mim, analista técnico aqui, brasileiro, vendo a coisa de longe, que tem condições de olhar as árvores da maneira certa, tirando a inflação. Por que eu vejo o gráfico assim? Simples, porque eu vivi os anos 80, operando nos mercados, fazendo revista de gráfico de preço de ações. A Enfoque foi fundada em 1983. Eu estou desde lá vendo gráfico todo dia. Eu convivi com inflação, eu tenho expertise, eu tenho PhD em inflação, todo mundo que viveu isso. O americano não sabe o que é inflação, nunca viveu isso. Então, ele não consegue compreender a inflação. Então, ele não indexa os gráficos dele, eu indexo. Então, eu vendo aqui de longe, disse para vocês que o negócio está buzinando no meu ouvido. Por quê? Porque nós tivemos esse bull trap aqui, o primeiro, e agora nós estamos tendo um outro bull trap. E o que está acontecendo agora é que o mercado está confirmando esse bull trap aqui. E vejam, agora sim, então eu trouxe o nível de 2001, de novo, não, eu posso trazer ele aqui, ó. Isso aqui é o topo milimétrico de 2001 e que passa, então a gente ajusta para esse topo que aconteceu aqui. E aí seria aqui. 2180 no S&P
E aí a gente constata, minha gente, que o mercado sim rompeu isso, trabalhou aqui, rompeu de novo, foi, mas não foi. Poxa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa muito errada. E aí a gente tem essa reta suporte que vem desde março desse ano, de fevereiro desse ano, que já tem 1, 2, 3 pontos. E essa reta foi rompida. E o mercado rompeu a reta e agora está fazendo uma bandeira de baixa. E quando o mercado faz uma bandeira de baixa, essa bandeira rompe para baixo. E quando essa bandeira romper, vai romper também esse primeiro nível aqui, que é um suporte nada desprezível, porque tem esse topo de abril, mais esse topo de junho, mais esse fundo de setembro e mais esse fundinho da bandeira aqui. 1, 2, 3, 4 eventos técnicos. Rompendo isso daqui, a gente vem buscar 2010 rapidinho. Se a gente vier, se isso acontecer, são 6% de baixa. Isso dá tranquilamente para acontecer antes da eleição. E se isso acontecer antes da eleição, eu acho que vai ser preocupante para os democratas. Então, esperem grandes emoções. Eu mesmo dou risada, porque faz muito tempo que eu falo na Quinta Técnica que vocês esperem grandes emoções. A gente teve uma ou outra, né? Mas na verdade esse aqui foi o Brexit. E esse aqui foi, eu nem lembro mais o que foi isso aqui, acho que foi expectativa de alta de juros ou sei lá o que. Mas o que vale, minha gente, é a análise técnica. A análise técnica está, como eu disse, berrando nos meus ouvidos. O S&P está em vias de despencar. Eu já estou falando isso faz todo esse tempo aqui, desde esse bulteiro, desde o rompimento aqui. Isso aqui vem a ser mais de um ano que eu estou falando isso, mas agora eu falo com muito mais ênfase, porque os sinais de análise técnica, minha gente, são cumulativos. Tem muita gente que eu vejo falar, não, mas eu vou análise técnica, não sei o que, lá, deu um sinal e não respeitou, e agora deu outro sinal, pô, eu não vou entrar nesse sinal. Não, é aí que você tem que entrar. E se por acaso você entrar em dois sinais falsos e não funcionar, foram dois sinais falsos, logicamente, que já está explicado, e se você tiver o terceiro sinal na mesma direção, você tem que entrar com mais convicção ainda. Ah, sim, né? Você deve seguir um método operacional que tenha um controle de risco e você deve limitar o tamanho da sua perda, né? Se você seguir alguma coisa parecida com o que nós advogamos aqui, que é você ter o método, e nós temos o nosso método com stop, você vai estar operando com as chances a favor, e uma das maneiras que você faz isso é só pegar posições cujo potencial de lucro é muito maior do que o potencial de prejuízo. Aqui a gente usa 2,5, a gente só faz recomendações de compra e venda quando o potencial de lucro é pelo menos 2,5%, 2 vezes e meia maior do que o potencial de prejuízo. O potencial de lucro 2 vezes e meia maior do que o potencial de prejuízo. Então, se você perder uma vez, depois você perder outra, 2, na terceira, eventualmente você recupera o que no mínimo se atingiu o objetivo, né? E eventualmente, nesse caso, você pode recuperar muitas vezes mais, porque se o mercado fizer um topo aqui, você pode eventualmente ter o privilégio de surfar o bear market. Bear market que eu acho que está em vias de começar. Por isso, nós somos absolutamente baixistas no curto, médio e longo prazo no S&P. E isso nos dá um pouco de segurança para a gente estar dizendo e insistindo na nossa tendência de baixa de médio e longo prazo, na nossa expectativa de baixa de médio e longo prazo para o Bovespa. Muito bem, eu vou agora analisar e mostrar para vocês alguns indicadores mundiais. E especificamente eu quero mostrar o dólar index. Dólar comercial. Oba, vamos lá, dólar comercial e depois dólar index. Terminal em foco, tem várias telas aqui embaixo. Essa aqui é uma tela que eu monto e faço uma tela de cotações linkada com este gráfico. Essa janela de gráfico guarda todas as retas, todos os elementos aqui, os objetos que eu ponho. Os objetos são retas, ícones, etc. Então, vamos aqui para commodities e vamos analisar. Dólar comercial ou dólar futuro? Comercial. Dólar comercial, tá ótimo. Vamos analisar o dólar comercial.
e constatar que o dólar comercial está numa tendência de baixa. Bem, ele fez esse topo, é interessante, né? Ele fez esse topo aqui em 2002, final de 2002 é quando Lula lê a carta de intenções do PT na Bolsa de Valores, no recinto da Bolsa de Valores. A partir daí, o mercado percebe que ele não ia comer criancinhas, né, abre aspas, né, ou seja, ele ia agir by the book, como ele mesmo disse na carta de intenções. O dólar começa a cair, cai até 2008, 2008 tem a crise do subprime, o dólar sobe, depois volta a cair com os incentivos americanos, e a partir de 2011 o dólar sobe por conta dos processos lá do PT, da deteriorização da economia proporcionada pelo PT. E a partir daí, a partir de janeiro desse ano, o dólar começa a cair, acompanhando a alta das ações brasileiras, né? Muito bem. O dólar, portanto, está numa tendência de baixa, mas ele já nos proporcionou uma reta que eu acho que é considerável, que tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. É uma tendência de baixa de médio e longo prazo. E agora, os preços estão chegando próximos de um nível muito importante de suporte, que é esse nível de 3,12, que é o fundo de agosto. Como essa reta foi rompida, eu desconfio que no mínimo vai ser difícil romper esse nível aqui, e que tem boa chance do mercado fazer um fundo duplo aqui. Se eu estou certo no que eu acho que vai acontecer com ações, eu acho que o mercado está se encaminhando para um nível, ele pode até reverter a partir de agora, em que ele vai ter em que ele vai estar nos proporcionando uma formação de topo duplo. Se a gente puser um semanal aqui, a gente iria ver com mais clareza a possibilidade de formação desse, perdão, estou falando topo duplo, mas é fundo duplo. Bem, mas ele está muito longe da reta suporte. Está longe da reta suporte, mas se ele fizer o fundo duplo, a gente pega essa reta e faz assim e pronto. E esse ponto aqui vira um ponto fora da curva e está muito nos conformes ainda, tá? Não seria isso, né? Poderia ser mais ou menos isso aqui. Ele pode chegar mais ou menos aqui, e aí a gente tem 1, 2, 3, esse ponto fora da curva, isso aqui, e está bastante nos conformes. De qualquer maneira, nós estamos dentro de uma zona de suporte, de uma zona de acumulação, que foi essa acumulação que aconteceu de março de 2015 até julho de 2015, e é de se esperar que ele tenha suporte aí, né? Temos aqui destacado esse nível de 3,10 como um nível importante de suporte. Então, a julgar pelo fechamento de hoje o mercado está indo testar esse nível de 3,12, fechou hoje a 3,13,90, 3,13,90. Terminou em foco, você der 2 cliques com o Ctrl apertado, você abre o flash desse ativo, que é o dólar comercial, esse gráfico aqui, né? E aqui a gente vê então 3,13,90, foi uma baixa de 1,04% hoje, e nós estamos aí com então expectativa de baixa no curto prazo, no curtíssimo prazo, mas a nossa expectativa é de alta no médio e longo prazo. O que corrobora com essa análise é a análise do indicadores mundiais e o USDX. O USDX é não é o petróleo, o USDX é o USDX, e não sei porque não está linkando aqui, mas agora linkou. O USDX é o Dollar Index, que é uma cesta de moedas contra o dólar. Então isso aqui é o dólar, a cara do dólar no mundo. E minha gente, isso aqui é uma baita formação de fundo que aconteceu durante 2004 e 2014. No final de 2014, o mercado rompe a reta resistência dessa formação de fundo, e isso projeta um objetivo que eu não vou falar valores, porque a maior parte das pessoas acompanhando aí não sabe a que valor está o dólar index, né? Mas eu vou dizer que isso aqui seria 15%, 16% de alta a partir de onde os preços estão hoje. Depois a gente vê que a partir de 2014, entrando por 2015, o dólar teve essa alta fantástica aqui, né? Ele teve uma alta muito expressiva de 27%. O dólar se valorizou em relação às outras moedas.
está se acumulando numa acumulação que eu acho que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Isso aqui me parece ser, para quem tinha dúvida se isso aqui era uma formação de topo duplo, o fato do mercado ter rompido esse processo de baixa aqui, eu acho que parece estar mostrando claramente que isso aqui é um retângulo e não vai ser um topo triplo. E no curto prazo a gente vê o que aconteceu hoje foi o mercado ter feito uma bandeira e ter escapado dessa bandeira, e isso aqui projetaria uma alta no mínimo igual a essa alta, a esse movimento anterior. Projeção de swing, a gente chama isso, o mercado chama de projeção de swing. E isso aqui traz o mercado exatamente aí para as proximidades do topo, do topo dessa grande acumulação, né? E aqui está a reta que define isso, que não é essa. Eu vou fazer uma reta vermelha mais destacada, e aqui está. Então, e é exatamente isso que eu acho que está acontecendo, que vai acontecer com o dólar index, e isso tem tudo a ver com o mercado americano cair, porque se o mercado americano começar a cair, vai acontecer o que sempre aconteceu. Eu já até assisti um analista, um projetista, um consultor, não sei o que, a gente vê tanta coisa, né? A gente segue tanta coisa, e diz que não, ele acha que não vai ter necessariamente o chamado flight for quality. Flight for quality é o seguinte: quando o negócio começa a estremecer um pouquinho, ou seja, começa a ter risco no mundo, e isso também é medido por um índice que é o VIX, que é o índice de volatilidade. Quando o VIX começa a subir, flight for quality, não tem conversa. Todos os capitais, porque isso é compliance. Os fundos, os grandes fundos internacionais que detêm os grandes capitais, eles não podem ter seu capital em risco maior do que XPTO definido por um monte de algoritmos. E à medida que o risco aumenta, eles são obrigados a ter uma maior parte do seu capital em títulos com menos risco. E países emergentes são considerados risco, até porque começa a ter muito mais exigência para ser países com investment grade e etc e tal, e o flight for quality acontece, minha gente. Então, se o mercado americano cai, o dólar sobe, o real despenca, o dólar explode. Por quê? Porque as pessoas vão ter que sair do Brasil, tem que liquidar os contratos aqui. E as bolsas no mundo inteiro caem também. Alguns, vocês vão ver se isso acontecer, como eu acho que vai acontecer, está na iminência de acontecer. Vocês vão ver alguns periódicos, a mídia, muitos da mídia, dizendo que as pessoas vão estar vendendo as ações de maior liquidez aqui, tipo o Vale do Rio Doce, porque essas ações têm liquidez. Não, eu não concordo com isso. As pessoas vendem as ações que têm liquidez aqui, as ações que têm liquidez na Índia, na Rússia, na China e em todos os países emergentes, porque eles sabem que vai cair, está caindo nos Estados Unidos, vai cair aqui, eles estão, e claro, eles vendem o que tem mais liquidez. Então, as ações com mais liquidez tendem a sofrer mais. E vendendo essas ações, 3 dias depois eles recebem o dinheiro, e no quarto dia, se for o caso, se não for no terceiro mesmo, eles mandam esse dinheiro de volta para os Estados Unidos para aplicar direitinho no porto seguro dos títulos do Tesouro americano. Vende um monte de... compra um monte de dólar para mandar esse dinheiro para fora. O que acontece com o dólar? Sobe o dólar, né? Então, eu tenho que estar... imaginando, e não só imagino, como eu acho que eu tenho elementos técnicos para achar que o dólar sobe. Tendência de alta no dólar. E aqui mostro para vocês, estou mostrando para vocês o dólar como quando comparado com uma cesta de moedas. Então, eu acho que isso daqui é o dólar index sendo um leading indicator, como diz o americano. O americano tem, no que tange a indicadores, por exemplo, IFR, estocástico, Bollinger Bands, etc e tal, o americano
ele qualifica esses indicadores como leading e lagging indicators. Por exemplo, a média móvel é um lagging indicator, porque primeiro o mercado vira e depois a média móvel cruza com o preço e depois a média móvel vira. Ele é um indicador de tendência e ele é um indicador que dá a indicação depois dos preços da indicação. Já o IFE, por ser uma medida, um índice que mede a aceleração da tendência, ele é um leading indicator. Sabe por quê? Olha só, porque quando a tendência vai mudar de direção, ele diminui a velocidade para poder fazer a curva. Quando ele diminui a velocidade, apita lá no IFR, né? Se funcionasse seria muito bom, mas funciona. Só que você tem que ser um ótimo analista técnico sênior para poder aproveitar as indicações que o IFR e todos os outros índices, na minha modesta opinião, com todo respeito aos meus colegas analistas que usam esses indicadores. Acho bom, você pode ter um indicador desse como sendo um cara que vai te impedir de fazer besteira. Mas eu acho que para você usar isso, você tem que ser um ótimo analista técnico, e quando você é um ótimo analista técnico, eventualmente você pode descartá-los, porque você vê o que a indicação que ele está dando no próprio preço. Até porque se você lê o livro, que é a Bíblia, que você precisa ler para fazer o curso de graduação, tanto no o MTA, Market Technicians Association, que te dá certificação internacional, quanto na Federação Internacional de Analistas Técnicos, que eu fiz e acabei me graduando com o degree de CFTE. Você lê uma Bíblia, que é a Bíblia escrita pelo John Murphy ou pelo Martin Pring. Martin Pring eu tive o prazer de receber aqui no Brasil, levei ele para o meu sítio, tomei umas pingas com ele. Você vai ver que qualquer desses livros que tratam de todos os indicadores, ele te dá a métrica, te diz como é que funciona, e depois ele vai dizer assim, ó, você tem a indicação no indicador, aí você espera a confirmação nos preços e opera. Ora, se é para esperar a indicação no preço, não é verdade? Muito bem, mas eu estava falando sobre o leading e o lagging indicator. Eu acho que este gráfico aqui, a gente poderia considerar como um leading indicator. Isso aqui é o leading indicator, só que ele, como nós vimos, é inversamente proporcional. Dólar sobe, bolsa cai. Ele é inversamente proporcional a... Então, esse aqui é a quedinha que nós tivemos no Dow Jones agora, né? E no S&P. Tá? Então, sobe aqui, cai S&P. Ele está escapando de uma bandeira de alta. O S&P ainda não escapou da sua bandeira de baixa, mas eu acho que o dólar index é o S&P de amanhã. Isso aqui é uma bandeira de baixa, isso aqui vai escapar para baixo, vai romper esse nível aqui, e a Hillary não vai ficar contente com isso, porque isso pode fazê-la perder a presidência dos Estados Unidos. Outra coisa que eu queria comentar é o fato de nós termos tido uma reversão bastante significativa no petróleo hoje. O petróleo está tentando romper esse nível de resistência, que tem essa acumulação aqui no final do ano passado, esse pequeno topo aqui em abril desse ano, mais esse topo em agosto desse ano. Então o mercado está tentando escapar dessa acumulação e parece estar nos dizendo que ele está fazendo um bear trap, um bull trap aqui, e vai eventualmente galgar níveis mais baixos. Eu estou mostrando aqui agora para vocês o minério de ferro, nesse gráfico de linhas, porque ele tem pouca liquidez, né? Então essa é a alta que está motivando a alta das ações de Vale do Rio Doce, né? E nós tivemos uma pequena alta hoje, mas nada assim muito espetacular, até porque isso foi dentro dessa acumulação aqui. O que mais que eu queria mostrar? Bem, alguma pergunta, Júnior? Algumas perguntas, Paulo. Pois não, vamos lá. Primeira pergunta foi Coalpa. De ouro. Janela organizada, alfabética vertical. Vamos ver se eu corro rapidamente. Essas aqui são as nossas recomendações. Se você parar o vídeo, você vai saber quais são as nossas recomendações.
igual não, igual. Muito bem, nós temos o que eu entendo ser uma formação de cabeça e ombros invertido, que já foi rompido, e projeta um objetivo que está aqui em R$12. É um nível importantíssimo de resistência e é muito significativo que os preços estejam caminhando justamente para esse nível aqui. Eu vou mudar isso aqui, vou botar como tá. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui, desculpe alugar vocês um pouquinho, por aqui, pronto. Então temos esse topo aqui em 2005, esse fundo em 2008, esse outro fundo aqui em 2011 e esse topo em 2015. E é exatamente para lá que vai a projeção da formação de cabeça e ombros invertido que está acontecendo aqui agora. Além disso, nós temos uma acumulação que tem toda a característica que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Eu acho que isso aqui vai ser chamado de retângulo de alta. Então está tudo nos conformes aí no médio e longo prazo para uma alta considerável, e hoje o mercado parece estar mostrando que vai romper essa resistência. Mas o timing desse processo aqui, eu diria, é um bom fechamento acima de 4,20. O que quer dizer um bom fechamento? Um bom fechamento não é isso aqui, ó. Não é o mercado subir e depois fechar aqui, a 4,22. Digamos que ele fosse um pouquinho mais, e daí fecha aqui a 4,22. Não, isso não é um bom fechamento, hein? Um bom fechamento é a gente ter, por exemplo, isso aqui, ó. Algumas situações de um bom fechamento. Deixa eu fazer mais. Algumas situações de um bom fechamento. É isso aqui, o mercado abrir aqui e fechar aqui na máxima do dia. Esse é um bom fechamento, tá? Ou, de repente, o mercado abrir com gap, um pequeno gap e fechar na máxima do dia. Esse também considero um bom fechamento, tá? Então, isso é análise técnica de curto prazo, né? Enfim. Ou, de repente, o mercado fazer uma acumulação aqui e que a gente possa chamar de uma bandeira, uma flâmula de alta, e aí romper essa acumulação. Aí é muito bom porque a gente compra aqui e bota o stop logo abaixo da bandeira, que seria abaixo desse nível aqui, né? E nessa situação, se acontecesse, nós temos um stop aqui a 6, 5 e pouco % de distância. É isso aí. Então, alta, curto, médio e longo prazo. Talvez uma pequena acumulação aqui, mas Gerdau está com boas possibilidades de alta. Não dá para descartar, entretanto, a possibilidade desse não dá para descartar nada, né? Nada pode ser descartado no mercado, né? Então, de repente, o mercado volta para testar o fundo aqui e trabalha mais esse retângulo, né? Isso também é uma hipótese, mas parece que não, parece que vamos para cima e temos uma boa possibilidade aí de trade, porque daqui até o objetivo são 190%. É esperar para ver. Júnior. Próxima pergunta, Vale. Vale subiu quase 5% hoje, hein? Então vamos lá. Vale, minha gente, rompeu essa reta de resistência. Mas isso não diz muita coisa, porque o que a gente pode dizer? Se a gente fizer Fibonacci aqui, ele já chegou no... Faltando um nível aqui. Que é o nível de 50%, né? Ele já chegou no segundo nível Fibonacci. O que quer dizer chegou no segundo nível Fibonacci? Ele está em níveis de resistência ainda, né?
Esse nível aqui é importante, ó, eu estou vendo esse nível aqui, ó, topo dessa acumulação, é mais ou menos próximo do fundo do subprime, topo aqui antes dessa queda significativa em 2015, está próximo desse topo aqui, então ótimo, rompeu isso, mas qual é a próxima resistência? Próxima resistência, nós estamos numa faixa de resistência, né? Isso aqui, vejam, isso aqui foi uma acumulação no começo do ano passado, mas que demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. E nós estamos aí, estamos exatamente nesse nível. Bem, mas rompeu essa reta e rompeu esse nível aqui. Sim, rompeu essa reta e rompeu esse nível. E o que isso pode projetar? Então vamos lá, vamos fazer projeções. A projeção mais clássica que a gente pode fazer é pegar o último movimento de alta e projetar para cima a partir daqui, né? Deixa eu mudar esse cara aqui. Então vamos projetar para cima a partir de onde começou esse próximo movimento. E isso aqui traria os preços para esse topo aqui, justamente para esse topo aqui, e que é R$20. Então acho que nós estamos aí com Vale, com possibilidade de no curto prazo caminhar para R$20. Agora, acabamos de romper esse nível. Esse nível, na verdade, não devia estar aí, devia estar... Que nível é esse que eu estou mostrando? De novo, ó, esse nível aqui, esses topos aqui, esse nível aqui importante, ele, como a gente deve dar mais importância para os níveis atuais, então, e o nível atual, a rigor, você teria que vir aqui, que é esse topo aqui de abril. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o mercado testou esse topo de abril aqui, caiu e vai, não vai, fez que vai, não foi. Hoje foi, tá com, rompeu sem dúvida nenhuma, mas tem um objetivo, não, perdão, aqui, esse objetivo é 20, 21, vamos dizer, para a gente projetar esse último fundo aqui, mais ou menos no mesmo tanto, é 21, exatamente 21. Mas 20 é um número redondo, então a gente imagina que talvez ele possa parar nos 20, né? Então tem essa possibilidade. Eu acho que dá trade aqui, a gente pode pensar em botar o stop abaixo de ontem, mas para quem está com viés de baixa no Bovespa, como eu, na verdade o que eu estou esperando é eventualmente acontecer isso aqui, ó. E se acontece isso aí, aí sim a gente tem uma indicação importante de baixa, né? O que seria, o que é isso aí que eu estou mostrando? É uma reversão, e principalmente se a gente tiver essa reversão e for confirmada com o mercado voltando a adentrar esse nível, esse antigo nível de resistência que agora deve se transformar num nível de suporte. Então, não estou dizendo que vai acontecer isso, tecnicamente o mercado está mostrando que vai subir até os 20,80, mas se acontecer isso deve ser visto com olhos muito baixistas. É isso aí. Alta no curto prazo, mas nós mantemos ainda a nossa análise de baixa no médio e longo prazo. Temos que esperar que esse processo se confirme, esse processo de alta, esse processo de rompimento se confirme. Talvez na próxima quinta técnica a gente já possa ter uma análise de médio prazo de alta para Vale, mas por enquanto não dá para tomar como bom ainda esse rompimento aqui. Júnior. Pão de açúcar, PK 4. Pão de açúcar acaba de nos dar uma boa e importante indicação de alta. Nós testamos essa reta de suporte de longo prazo. Fizemos o que parece ser uma formação de cabeça ônibus invertida. Essa formação projeta R$90.
temos aqui o que eu acho é praticamente um triângulo ascendente, e hoje o mercado rompe esse triângulo ascendente. O rompimento não foi muito convincente, então nós estamos mais ou menos que nem na situação anterior de Vale do Rio Doce. Rompeu pelo não mútuo, deixou uma sombra aí preocupante. Ontem tinha deixado um shooting star. Hoje vejam que o fechamento foi no topo do shooting star de ontem, então isso aqui ainda não desautorizou ou não descredenciou esse shooting star, que é uma estrela cadente que estava acontecendo no teste da resistência, logo depois do mercado ter rompido no intraday esse topo aqui do mês passado. Então isso aqui, embora a conjunção aqui dos fatores de técnicos de longo prazo seja altista, eu acho que dá para desconfiar disso aqui, mas vamos ver. O ideal seria os preços fazerem uma acumulação aqui, uma bandeirinha de alta, aí romperem, e aí a gente entra e bota o stop aqui, né? Porque agora, com esse simples rompimento, o que nós vamos fazer? Vamos comprar aqui e botar o stop aqui? Não dá, né? Porque se a gente fizer isso, nós vamos estar botando o stop 11,2% de distância. Então, só para quem tem ideia de longo prazo mesmo, é que dá para pensar em fazer isso. E assim mesmo você vê, nós temos aí aí você tem uma alta de 63% do preço atual até o objetivo dessa formação de cabeça de ombros invertido. Vamos esperar para ver. Próxima, Julinho. Suzano. Tendência de baixa de médio e longo prazo, vamos ver quanto tempo dá isso aqui, setembro para setembro, já é uma tendência de baixa de longo prazo, está durando mais de um ano. Nós estamos aí num nível que é um divisor de águas, vejam quanto evento técnico importante aqui, né? Esse fundo aqui, em 2006, fez os preços caírem 28%. Esse outro fundo aqui fez esse topo fez cair em 28%. Esse fundo aqui bateu aqui o preço dos 73%. Aqui nós tivemos o teste desse nível também, os preços caíram 63%. Aqui os preços bateram nesse nível, subiram 42%. Esses eventos técnicos fazem desse um nível bastante importante. O mercado caiu, rompeu esse nível e está fazendo uma acumulação que eu acho que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Eu acho que a gente vai ter um processo desse aqui a mais para baixo a partir daqui, e isso vem dar, não preciso nem medir muito, porque eu projeto mais ou menos, olho para a esquerda e vejam onde é que vai dar esse cara, nesse nível de R$ 7,00, que também é um fundo muito importante, né? Então, Suzano está caindo, na minha opinião, no médio e longo prazo para R$ 7,00. Quem tiver isso na carteira, pica a mula, cai fora. É a minha análise. E no curto prazo a gente teve essa reversão aqui, que aconteceu no começo do mês, e aí uma bandeira de baixa, e os preços acabaram de romper para baixo essa bandeira de baixa. No curto prazo eles vêm testar os 9,50, que esses dois fundos aqui. Júnior? Seguindo 4. Quantas mais, Júnior? Depois só mais fica. Tá. Semig. Bateu reta suporte. Limpar o meio de campo aí. Que nível é esse que eu marquei aqui? É um nível também divisor de águas, né? O mercado rompeu, voltou, subiu, está se acumulando numa formação que eu acho que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Isso aqui tem cara de triângulo ascendente, e se isso acontecer, a gente colocaria essa amplitude aqui para cima, a partir do fundo dessa acumulação. Eu não precisava nem ver, né? Se eu bato o olho aqui, eu já vejo. Vai dar aqui nesse nível que é um topo, dois topos. Então, eu vou projetar um pouquinho acima. Eu vou projetar para esse nível que é 14 e entre aqui, ó, entre 14,50 e 15.
14,50, R$15 é o objetivo desse processo aí. Nós, se o mercado subir, temos um nível de resistência importante aqui nos R$10. Que legal, né? A gente não precisa nem ver que vai dar um nível importante de resistência, que é um nível redondo, valorzinho redondo, que é o topo desse triângulo, e é esse fundo aqui que aconteceu em janeiro de 2015. Então, alta, e no curto prazo, eu acho que a gente está em vias de romper esse processo aqui, para o mercado seguir a sua alta. Onde seria o timing para a gente colocar uma posição de compra aqui? Eu acho que no rompimento dos 9,20. E aí a gente vai ter condições de botar um stop embaixo dessa reta aqui, em torno de 8% de distância. Mas tudo bem, porque a gente tem aí uma alta de 60% quase por vir, né? Se o S&P não atrapalhar. Infelizmente a gente tem aí a faca no pescoço, que é a possibilidade do mercado americano começar a pagar um pouco da conta que vai ter que ser paga um dia. Júnior, então a última... Bastante eclético o mercado, né? Muitas ações projetadas com projeção de alta, outras com projeção de baixa. Que isso? Estou com uma reta branca aqui, não pode ser. Azul 1, e aqui eu corrijo isso para azul. Longo prazo. Então, olha que legal, né? Tivemos condição de traçar esse cara aqui. Se quiserem fazer uma brincadeirinha, a gente também pode. Quase. Mais brincadeira aqui. Ô, Fausto, você está forçando a barra para passar nos pontos? Mas a gente dá umas cozinhadas também em análise técnica, porque aqui, minha gente, o ponto é o seguinte: isso aqui não é matemática, isso aqui não é uma ciência exata, isso aqui é uma ciência humana. E eu traço essas retas para ter uma noção de o que o mercado fez. Isso aqui me esclarece muita coisa. Aqui tem outra reta aqui também a ser traçada aqui, ó. Depois dessa tendência ter sido, cada risco desse é um ano, né? Isso aqui é 2000 até 2007, 7 anos de tendência de alta, rompeu, aí ele está fazendo um processo que mais ou menos segue essa linha aqui. Eu me oriento, consigo me orientar legal com isso aqui. E o que isso aqui me diz? Olha, é a situação que eu já falei para vocês várias vezes aqui na análise técnica, que ó, sobe, cai, está equilibrado, está mais ou menos no meio desse processo todo aqui. Se a gente pegar esse processo aqui, onde é que está isso aí? Aqui. Se a gente pegar esse cara aqui e traçar uma grande elipse aqui, ó, você vê que ele está mais ou menos aqui no meio disso aqui, né? Então nessa hora, o que está? Parece que o mercado está equilibrado e está esperando acontecer algum novo fator fundamental. Testou o suporte aqui e realmente não temos muito o que falar. Vamos ver o que vai acontecer. A julgar pelo fechamento de hoje, o mercado deve voltar para novo teste dessa reta suporte aqui, que deve acontecer aí nos 19. Então, eu arrisco aí uma tendência de baixa, viés de baixa no curto prazo, mas indefinido se nós não tivéssemos extremamente com viés de baixa no médio e longo prazo, né? Então, se é baixa no curto prazo, eu também colocaria aí a possibilidade de baixa no médio e longo prazo para fim. É isso aí. Agradeço a